a família Bolsonaro, o Bolsonaro, ele não devia ter tomado uma série de medidas que ele tomou. Então ele plantou e disseminou um monte de mentiras sobre o sistema eletrônico que sempre elegeu ele, que fez a maior bancada do PE, a maior bancada da Câmara dos Deputados é do partido dele, eleita pelo sistema eletrônico. Quando a gente vê nos relatórios que os ativistas bolsonaristas não leem, a gente vê as mensagens do Mauro Cid com outros bolsonaristas, a gente vê as confissões de que eles plantavam mentiras a respeito do sistema eletrônico de propósito. Tem uma mensagem do Mauro Cid rindo, então chega um cara e fala, não, tem um material bom que uns hackers do interior de São Paulo publicaram na internet. Aí ele responde, sabe o quê? Você viu essa mensagem? Não vi. Ele responde assim, isso é do nosso pessoal, kkkk. Ele estava rindo dos trouxas que acreditavam naquelas narrativas que eles próprios estavam plantando. Uhum. E isso foi devidamente desmascarado. Agora, por causa do ódio, a pessoa quer acreditar que está havendo uma grande fraude, enfim. Ele podia ter feito um governo melhor, podia ter vencido a eleição, perdeu e não quis reconhecer a derrota. Aí, quando ele foi dar o primeiro discurso na frente do Palácio, ele falou frases que são absolutamente graves, que são repudiáveis. Ele falou que as Forças Armadas são o último obstáculo contra o socialismo e quem decide o meu futuro são vocês, quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Então você tinha um monte de manifestante apoiador ali que estava querendo a reversão do resultado eleitoral e ele estimulou essas pessoas a pressionarem as Forças Armadas para fazer alguma coisa. E enquanto ele falava isso, ele estava fazendo as reuniões com os chefes das Forças Armadas, que é o episódio mais grave, para apresentar um plano, que era um plano de reversão do resultado eleitoral, portanto de golpe de Estado, porque não tinha razão para isso, travestido de medida constitucional, Estado de defesa, Estado de sítio, garantia da lei e da ordem. E aí é isso, não me interessa se é o Jair Bolsonaro, se é o Lula, se é quem seja, presidente da República, não pode chegar para o chefe militar e falar assim, olha, tem esse plano aqui para reverter o resultado eleitoral, você está dentro? Tá. Porque quando faz isso, o país fica um sim de uma ditadura militar. Ele fica um sim de um golpe de Estado. Quem evitou o golpe de Estado no Brasil foram os comandantes do Exército e da Aeronáutica, o Marco Antônio Freire Gomes e o Carlos de Almeida Batista Júnior. Não foi o STF. O STF hoje estava lá posando de herói mais uma vez. Nós salvamos a democracia, aquele papo todo do Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, tudo conversa fiada, né? Quem evitou um golpe de Estado foram os comandantes. O STF vai julgar esses aloprados que foram invadir e depredar os prédios públicos. O Bolsonaro também, ele adiou a divulgação durante ali primeiro e segundo turno e tal, ele não quis, antes do segundo turno, divulgar o resultado, a conclusão do relatório da Comissão de Transparência Eleitoral, integrada por militares, que era uma cobrança bolsonarista, não, tem que ter mais transparência e tal, e o Barroso fez uma concessão, então os militares participam, não sei o quê, daqui a pouco se criou uma Comissão de Transparência Eleitoral, quer dizer, tinha todo mundo ali, entendeu? Gente muito mais alinhada ao Bolsonaro. As pessoas fizeram uma análise técnica de tudo e falaram, não houve fraude. Não tem fraude. O Bolsonaro não quis divulgar porque ele queria que as pessoas ficassem acreditando que ele queria ter essa cartada para o caso de derrota. E aí manipulou a conclusão do relatório. Então o relatório era de que não houve, e ele falou, mas também o relatório não provou que não pode existir a fraude, eventualmente. E aí divulgaram uma nota lá do governo, depois que o TSE soltou a dele sobre o relatório, para tentar fazer uma réplica, sabe? No depoimento, inclusive, o Bolsonaro confessa para o Alexandre de Moraes, quando ele pergunta que você foi recorrer aos chefes militares porque você não tinha, então, mais recurso à justiça eleitoral? Eu falo, sim, senhor. Então, assim, não conseguia mais recorrer à justiça eleitoral, aí foi recorrer às Forças Armadas. Então, assim, tudo isso é muito grave, né? Então, essas condutas, elas são merecedoras de um processo. Cada um pode fazer um juízo a respeito da parte criminal, mas que elas são merecedoras de um processo, elas são. Agora, no Supremo Tribunal Federal, houve essa tentativa de abarcar tudo. E aí você tem pessoas que não têm foro privilegiado, inclusive Jair Bolsonaro, que estão sendo julgadas no STF. Eu sou contra. Eu acho que deveria começar na primeira instância. Mas, Igor, olha, só para registrar, para quem não entende muito disso, começa na primeira instância, mas a última é o STF. O STF vai acabar decidindo. Mas por que interessa aos bolsonaristas? Porque aí leva muito mais tempo.
Então, já está com 70 e tantos anos, se você conseguir lentidão da justiça, aí você tem cada tribunal, que aí é o que o pessoal do colarinho branco que tem dinheiro para pagar advogado faz. Aí em cada tribunal você faz o lobby, aí você tem os chamados embargos auriculares, a conversinha no pé do ouvido, você tem a pressão sobre cada juiz e tal, leva muito, é tudo isso que está tendo agora em cada uma das instâncias, né? Está sendo julgado na primeira turma, eu também defendi que fosse julgado no plenário, assim como o Luiz Fux, mas acabou sendo julgado na primeira turma. Então, assim, é óbvio que o Alexandre de Moraes e alguns colegas ali, eles deram margem para toda uma narrativa de perseguição, etc. Agora, as condutas são graves, então elas têm de ser julgadas. E esse que é o problema. As coisas têm que ser julgadas, mas são julgadas de maneiras erradas e vai ficar sempre um tumulto. Então é esse distúrbio permanente que a gente vive. E aí, a gente tem decisão de colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Assim, tem 3 que chamam bastante atenção. A tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, não pode mais falar com o Eduardo Bolsonaro e também não pode mais divulgar entrevistas ou dar entrevistas para a internet. Ou seja, ele não poderia vir aqui no Flow, mas ele pode falar com a TV, o que cria toda uma coisa esquisita, porque no fim a própria TV coloca isso na internet, não sei o quê. Vamos lá, são 3 coisas que o Bolsonaro não pode falar com o filho, ele não pode falar com a imprensa na prática e ele tá de tornozeleira eletrônica. Tu acha que tá na medida isso daí? É outro caso que tem um monte de confusão, um monte de elemento e um monte de todos, né? alopragem. Não, porque está acontecendo uma coisa grave. A família Bolsonaro está usando o tarifaço para falar, olha, vocês absolvem Jair Bolsonaro, ou vocês aprovam a anistia, que aí a gente atua para baixar a tarifa, etc. Bom, aí você tem um argumento, né, de pelo menos, em tese, né, indício de coação no curso do processo. E o Eduardo foi aloprando cada vez mais, foi fazendo ameaças mais explícitas a ministros do STF, a Procurador-Geral da República e a policiais federais. A ameaça que ele fez em vídeo a policiais federais é gravíssima. Quer dizer, ele fala, cachorrinho da Polícia Federal, tá, se eu souber quem é você, vou mexer aqui, não sei o quê. É um trabalho de intimidação. Aprendeu com o pai, né? Eu até citei um exemplo do Jair Bolsonaro, na época que o Flávio era investigado, de ele tentar intimidar ali um membro da cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, insinuando que tinha um filho envolvido num tráfico internacional de drogas e tal. E foi até muito boa a nota do MP do Rio naquela época, porque eles reagiram assim, olha, não tem nenhum processo nesse sentido aqui, se o presidente tem uma denúncia, ele pode apresentar. E tal. E aí o Bolsonaro amarelou, como sempre, né? Ele queria só intimidar. Então, voltando, você tem elementos para configurar em tese, porque quando você faz medida cautelar, basta que haja indícios, a coação no curso do processo. Então, assim, dá para defender... porque essas questões envolvem interpretação de dispositivos legais que existem. Então, você tem que ver o que está escrito no dispositivo. E existe o dispositivo ali que realmente prevê medidas cautelares em casos assim. Você tem que só aplicar ali a circunstância específica. Então, você tem uma margem de interpretação. É que nem no futebol. É aquela falta, podia dar cartão, mas podia não dar. Aí depende. Então, assim, que a família Bolsonaro deu margem para ser enquadrada e para tomar uma medida cautelar, deu. Só que aí Alexandre de Moraes, na hora de aplicar, aí ele também alopra, entende? E o que aconteceu? Na época da Lava Jato, os ministros do STF, eles atacavam muito as prisões preventivas, que eles chamavam de alongadas, mesmo que houvesse denúncia. Hoje eles fazem prisão preventiva, são contraditórios, sem denúncia. E aí eles ficaram defendendo muito que era melhor impor medidas cautelares diversas da prisão, como é previsto no texto legal. Que é isso, tornozeleira eletrônica, proibição de conversar com outro investigado e tal, não sei o quê. Mas aí o Moraes foi e entrou num terreno muito sensível atualmente, que é o da questão da liberdade de expressão. Isso. E é muito sensível também por causa dele, né? Por causa das alopradas dele, de suspender conta inteira por causa de postagem específica, de suspender matéria de revista. Impedir que documentários venham aconteçam. Isso, exatamente. Então, você tem 6 anos do Moraes tensionando esse ponto, né, do debate público. E aí ele... Nossa, já tem 6 anos, né? 6 anos, cara. 2019, abertura do primeiro inquérito. E a censura cruzou, foi naquele mesmo ano.
Então, assim, quando você prende preventivamente, que é a prisão na fase de investigação, você prende para garantir que não vai ter destruição de prova ou coação de testemunha, intimidação da autoridade envolvida no processo, para defender a ordem pública, a aplicação da lei penal, para evitar uma infração que vai atrapalhar tudo. Quando você prende o cara fica na cela, o cara não tem acesso à rede social. Então tá resolvida a questão. Só que ele não quis prender. Ele poderia prender, ia ser criticado, ia ser contestado, e tem margem de interpretação para dizer, é demais e tal. Então, assim, ele não tem o peito para prender e não quer, ao mesmo tempo, que ele fique completamente solto. E aí ele vem numa solução intermediária que gera uma confusão maior ainda. Entendeu? Porque ele fala assim, então você não pode usar a rede social, e aí ele fala isso na primeira decisão, né, que é... censura então, o cara tá livre, não tá preso, ele tem que ter direito de falar. E existe uma legitimidade nesse argumento. Verdade. Aí o Bolsonaro vai dar um discurso na Câmara dos Deputados, a imprensa repercute, os aliados dele botam na rede social e tal. O Moraes faz mais uma decisão para dizer que que tem uma ordem, né? Não sei se foi antes ou depois do discurso, ele soltou um puxadinho da decisão anterior, mostrando que ele não fez a decisão completa, para dizer que entrevistas também não poderiam ser repercutidas nas redes sociais. Mas é uma decisão horrível. É uma decisão muito imprecisa. Então não fica claro, peraí, pode entrevista, mas não pode ir para a rede social. E hoje em dia, não tem como mais é que você isso, vai né? controlar esse mundo digital? O cara dá uma entrevista, se ele é uma pessoa relevante, se ele é um protagonista do debate público, como é o Jair Bolsonaro, a entrevista vai para a rede social, com certeza. Aí ficou uma coisa vaga, que foi péssima, né? Aí veio o discurso do Bolsonaro na Câmara, repercutiu e tal. Aí o Moraes foi e deu mais uma decisão para 24 horas para a defesa explicar por que ele descumpriu a medida cautelar. Aí como assim descumpriu? Você proibiu rede social. Eu saí na rua, fui lá, encontrei o pessoal, falei, filmaram, não fui eu que publiquei, foram os outros que publicaram e tal. Então a defesa fez alegações legítimas. E aí o Moraes, diante de uma saraivada de críticas, também não teve peito para dizer descumpriu, vai para cadeia, que quando você descumpre medida cautelar tem uma previsão legal para você prender. Ele falou, não, foi um descumprimento isolado, que é uma saída ainda mais grotesca, né? Não, descumpriu sim, né? Porque ele não quer dar o braço a torcer, mas tipo, não vou prender não, vou aliviar dessa vez. Mas não tá valendo entrevista. E aí, cara, eu fiz um artigo crítico dizendo que a argumentação de Moraes é mais sofrível que o seu português. Porque foi aquela decisão que ele botou, a justiça é cega, mas com I, não é tola. Quer dizer, ele estava querendo afetar esperteza, inteligência e errou o português, né? Foi terrível. Depois eles tentaram consertar, mas deixaram vários outros erros. Tem a crase toda errada na decisão, uns 3 ou 4 usos errados de crase. Pessoa muito despreparada, intelectual, técnica e emocionalmente, para ter um cargo de tamanha responsabilidade e exercer um julgamento tão sensível para o país. E aí a gente tem essa ação do Trump contra o Alexandre de Moraes e contra uma galera ali com a aplicação, ou suspendendo visto, ou então aplicando a lei Magnitsky. Tu analisa que isso é um ataque à soberania brasileira, cara? Porque aqui eu não tô defendendo Alexandre de Moraes, pelo contrário, eu acho que ele se passa muito mesmo. Hoje, por exemplo. Todo dia. Ontem ou anteontem, tava dando o dedo pros outros. Não sei se tu viu isso aí, tu viu? Vi, no estádio, né? Foi ver o jogo do Corinthians. Pois é, agora imagina dar um dedo pro Alexandre de Moraes, deve dar merda, né? Mas, ou seja, não é se ele é bom ou ruim, é mais se analisa que isso daí é um certo ataque, não sei se essa é a melhor palavra, à nossa soberania. Por quê? Foi ontem, eu tava falando com o Nicolas e ele tava falando, não é, porque ele tá impedindo o Alexandre de Moraes a entrar no país dele e usar as empresas que têm de origem ali o país dele. Não tem nada a ver. Aqui no Brasil ele pode abrir uma conta aí no Nubank, por exemplo. Então, a cada pergunta dessa, você tem colocações muito extremadas nas bolhas. E, em geral, a resposta analítica, jornalística, ela vai separar diversos elementos. Então, eu escrevi a respeito, comentei nos nossos programas, eu ancoro o Papo Antagonista lá no portal. O que eu considero legítimo? É legítimo o que os Estados Unidos restringam a entrada no país de uma autoridade que censurou
um cidadão e uma empresa americanos, certo? Isso eu acho absolutamente legítimo, que o país reaja dessa maneira. Então, o Moraes deu lá uma decisão que envolve a Rumble, um ativista bolsonarista. A Rumble reagiu, é uma empresa que reagiu independentemente dessa atuação do Eduardo Bolsonaro. Então, o governo Trump ele já estava e já seria provocado por essa ação dessa empresa. O Eduardo está lá buzinando, está tentando levar o crédito por tudo. Uhum. E está lá atuando também. Mas isso já existia. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele de fato, ele não tomou o procedimento internacional correto na hora de estabelecer essa medida. Teve até uma nota de um departamento americano que eu comentei que tinha sido uma lição assim, jurídica de direito internacional para o Alexandre de Moraes. Que, olha, você fez isso, isso e isso, e na verdade o procedimento correto é esse. Então ele deu um drible ali com essa onipotência que ele tem nesses momentos de alopragem, como eu chamo. Ele não tem esse discernimento de você avaliar cada elemento específico, ele vai misturando tudo, se achando o dono do mundo e acaba cruzando linhas. Então, beleza, restringe a entrada e qualquer coisa você bota aí a diplomacia para resolver. Olha, você fez isso aqui, a gente faz isso aqui e ou fica por isso mesmo ou você pede desculpa, você retira essa decisão, você vê outros caminhos, a partir de agora em diante você age dessa maneira e tal, e eventualmente cai aquilo. Só que veio também a restrição de visto para vários aliados do Moraes no Supremo Tribunal Federal, aí de uma forma mais arbitrária, quer dizer, se escolheram ali 8 ministros do STF, se deixou de fora 2 que são os indicados pelo Jair Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e o Luiz Fux, que vinha dando votos divergentes em relação ao Moraes, nos casos do 8 do 1, principalmente, aí, embora envolva trama golpista também, todos esses julgamentos. E o Fux, repare que ele nem sequer absolveu essas pessoas, mas ele votou por penas menores. Então a Débora dos Santos, que é aquela que escreveu Perdeu Mané na estátua do STF com batom, eles decidiram por 14 anos, se eu não me engano, e o Fux deu um voto por 1 ano e meio só de prisão. E aí, cara, você está instrumentalizando uma lei que foi criada até pelo William Browder, que criticou essa aplicação, um investidor americano, que foi criada para combater violadores de direitos humanos, mas assim, dos pontos de vista mais graves, traficante internacional, gente muito barra pesada que está lá nessa lista. E você instrumentaliza isso para um interesse político judicial de aliviar a barra de um aliado em outro país. Aí você abre, evidentemente, todo um flanco para uma pressão internacional que invada, que queira do poder judiciário de outro país algo que o seu governo de ocasião quer. Então é óbvio que eu vou criticar isso porque eu não ajo conforme os personagens envolvidos do momento. Eu ajo conforme o princípio. Então, lá na frente, se acontecer isso com outros personagens, eu vou ter que manter a minha coerência. Então, eu tenho críticas, evidentemente, a esse tipo de decisão. Tem um monte de coisa que foi feita errada no Brasil, agora é preciso resolver por aqui também. E como eu falei no começo, a família Bolsonaro não fez o caminho para resolver o problema pelos meios constitucionais, problemas de concentração de poder, problemas de autoritarismo, podia ter combatido na raiz, foi alertada por isso, mas naquela época estava pensando em safar o Flávio, como agora está pensando em safar o Jair. Então há uma extrapolação. Então, eu repito, tem elementos de legitimidade e tem elementos que, assim, num discurso mais político, eles podem ser vistos como um ataque à soberania. Porque muitas vezes fala assim, ataque à soberania. Você tem que ver também o que está previsto na legislação brasileira, por exemplo, na hora de enquadrar um Eduardo por querer isso e tal. E aí há também muita confusão de interpretações elásticas, né? Mas é uma pressão contra a independência do Poder Judiciário. E, obviamente, o natural seria, como aconteceu hoje, que os ministros falassem que não vão se deixar intimidar. Pois é. Porque senão seria a humilhação suprema. Você imagina você mudar de posição. Peraí, o governo de outro país estabeleceu aqui uma punição contra mim, está querendo que eu alivie a barra de um aliado dele. Então eu vou aliviar e aí vocês tiram a punição. Bom, aí basta o quê? Basta um réu no Brasil, ou qualquer outro país, se essa lógica funcionar, ter um aliado líder de potência estrangeira
que aí ele vai estabelecer uma medida contra o país e vai sufocar o poder judiciário, que vai ter que aliviá-lo. Quer dizer, você imagina se na época da Lava Jato, o Xi Jinping, lá da China, estabelecesse uma medida contra o Brasil, o maior parceiro comercial e tal, e obrigasse os ministros do STF a facilitar a vida do Lula. Não precisou, né? Porque eles facilitaram, fizeram um monte de manobras processuais. Mas até determinada etapa, quando o jogo não tinha virado ainda, o STF avalizou a prisão do Lula. Teve um habeas corpus preventivo, que foi impetrado pela defesa, e o STF, num placar apertado, mas por 6-5, recusou o habeas corpus preventivo. E aí, como a jurisprudência permitia a prisão após condenação em segunda instância, o Tribunal de Segunda Instância deu autorização, Sérgio Moro executou, era o juiz de primeira instância, só executou, porque a autorização veio de cima, e o Lula foi preso. Então, assim, não posso defender isso em nenhuma das hipóteses, né? Porque é um caminho completamente torto, desvirtuado. E o Bolsonaro, ele, ao que tudo indica, será preso de fato, né? A galera que tá julgando, tem uma turma do STF que tá julgando ele, né? Tu vai saber muito mais que eu. E é uma galera assim que tá... Mas é isso mesmo, você tá sabendo muito. Será? E aí, e quem tá nessa turma que tá julgando o STF é uma galera mais que se espera que não vai dar arrego pro Bolsonaro, de certa forma. E aí, quando ele veio aqui da última vez, ele estava falando que, putz, ele deveria estar sendo julgado em primeira instância e tudo mais. Tem um monte de coisa que o lado do Bolsonaro alega que tá andando de um jeito que não deveria nesse processo inteiro aí, né? Mas a verdade é que tudo indica que será preso. E pelo que eu li em algum lugar aí, tá se falando numa pena de 40 anos ou alguma coisa nesse sentido. Ainda não necessariamente. Se a gente for olhar para as penas que aconteceram até agora, para as pessoas, para os populares, para os rebeldes, eu não sei que nome eu dou, do 8 de janeiro, são penas expressivas, assim, do meu ponto de vista, até exageradas. Mas eu não sei o que tu pensa. Não tô dizendo que elas não deveriam pagar, porque se não pagar, vira várzea. Né? Exatamente. Se não pagar, vira várzea. Mas não sei se 14 anos pra moça do batom lá faz sentido, sabe? Então, mas assim, vendo como as coisas estão caminhando, espera-se uma pena dura pro Bolsonaro também. Exato, eu concordo com um monte de coisa que você falou. O papo dos 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos, é porque já houve o pedido de condenação pela Procuradoria-Geral da República, comandado pelo Paulo Gonet, e somando ali a pena máxima para cada crime do qual Jair Bolsonaro foi acusado, aí você chega a mais de 40 anos, mas eles podem modular. Então a pena é de tantos anos a tantos anos. Aí eles podem escolher ali, cada um a sua dosimetria. Né? Pois é, e com problemas de saúde pode ir para prisão domiciliar, assim como Fernando Collor de Mello foi, apesar de tudo que fez, né? Um esquema de 20 milhões de suborno, de propina, essas coisas que acontecem tradicionalmente no Brasil. Porque eu tava achando, assim, eu achava que o Bolsonaro, ele era pequeno pro Trump realmente entrar nessa de tarifar a gente. Parecia que era mais uma retaliação, pra mim, pelo menos, no que tem a ver com o BRICS, com o lance da desdolarização e tudo mais. Eu achava que ia mais por esse caminho aí. Então, a gente pode analisar que o Eduardo tem, de fato, esse acesso às orelhas, aos ouvidos do Trump e das pessoas lá para ajudar a pôr em prática isso com a motivação mesmo de uma anistia para o Bolsonaro e para a galera. Não é tão simples assim. Quer dizer, uma coisa é ter acesso, outra coisa é o verdadeiro interesse do Donald Trump. Você veja que o Eduardo Bolsonaro, ele até tenta e tentou muito ao longo das últimas semanas fazer parecer que o único interesse do Donald Trump é a anistia. E não é, porque a própria carta do Donald Trump faz uma salada de alegações, algumas falsas, inclusive, verdadeiras, outras falsas, comerciais, econômicas, políticas, judiciais. Tem o Bolsonaro também. Então ele fez ali um aceno para a família Bolsonaro, de que, olha, esse é um caça às bruxas. E o Trump já faz isso há muitos anos com qualquer pessoa que esteja mais à direita, em relação àquele esquerdismo mais tradicional, porque
Depois a gente pode falar sobre várias confluências entre o bolsonarismo e a esquerda lulista, que é o que não se fala nas bolhas. Mas o Trump, ele alegou que foi caça às bruxas contra ele próprio, porque ele foi alvo de diversos processos nos Estados Unidos, contra Marine Le Pen na França, contra Benjamin Netanyahu, num processo que não tem nada a ver com a guerra de Gaza e tal, um processo interno lá da justiça, acusação de fraude, suborno, na época que ele era ministro e tal. E agora faz em relação ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, ele usa as pessoas à direita, que são alvos de poder judiciário ou da esquerda nos seus respectivos países, para emplacar essa narrativa de que ele também foi um perseguido, que ele sabe como é que etc. É uma forma também de ele limpar a própria biografia. Então ele usa isso a favor dele, mas ele está num momento de estabelecer tarifas contra um monte de países. A questão é que a do Brasil foi um pouquinho mais alta, e aí você tem essa cabeça meio tumultuada do Trump, né? Que é meio por causa do governo, meio por causa da situação do Jair Bolsonaro, tá tudo misturado ali. Ele reclamou, por exemplo, que o Brasil é uma economia fechada, é verdade, que poderia se abrir mais. Ao mesmo tempo, ele reclamou de déficit dos Estados Unidos que não existe, né? Os Estados Unidos têm superávit aí há quase 2 décadas na relação comercial com o Brasil. E agora vamos ver como é que vai ficar. Está planejado para entrar em vigor na próxima quinta-feira, dia 7 de agosto, foi adiado, ia entrar dia 1º, essa sexta-feira, hoje, mas ele já decretou, mas vale a partir de 7 dias. Só que o que aconteceu de relativamente bom nos últimos dias é que ele tirou muita coisa do tarifaço, né? Então tem diversos produtos que poderiam ser sobretaxados e que são produtos em que o Brasil é muito competitivo, que exporta muito para os Estados Unidos, como suco de laranja, como as peças aí de aeronaves, porque a Embraer, uma grande fabricante nacional de aviões, exporta muito para os Estados Unidos, e vários outros que entraram. Aí teve uma grande preocupação com café. Então, houve um certo alívio, né, diante daquilo que foi anunciado. Mas tem outros aí que entraram e eventualmente podem gerar desemprego nas suas respectivas áreas.